Olá, querido, muito bom estar com você nesse avanço, nesse teu crescimento. Já quero dizer para você que já estamos quase na metade de todo o nosso curso, de todo o nosso objetivo. Tivemos a aula então inicial de Trocando a Visão, falamos da nossa história, da nossa missão, falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos do Espírito Santo e agora nós vamos começar a pensar novamente qual é o caminho que eu vou fazer a partir de agora. E deixa eu ser bem claro para você, porque eu estou falando qual é o caminho que você vai fazer agora. Aqui em Carmo eu tenho desenvolvido uma ideia mais didática. Existe um tema chamado Ordo Salutis, Ordem de Salvação, na teologia, que de forma pedagógica ensina todos os passos da vida do homem, a ponto dele, ele reconhece o seu momento mortal, que é um homem mortal, e vai até a glorificação. Então todos esses processos, sabendo para onde você está indo, fica muito mais fácil de você perseverar, de entender que aquilo faz parte do processo, seja qual for a agonia, a dor ou a ansiedade que te causa, e fica melhor ainda para você cativar as pessoas. Então, quando você entende que aquilo que você está vivendo faz parte do processo, e aí de forma pedagógica, se eu não me engano, lá na aula da missão, eu trouxe uma escada e chamei de escada da salvação, de forma pedagógica. Então, nessa escada, em cada degrau, em cada espelho daquele degrau, coloquei um nome de um processo, o qual você, se não já viveu, ou está vivendo. E aí, interessante, porque cada degrau, porque é uma escada, e a escada, ela leva você para um outro patamar. Qual é o patamar, qual é o próximo andar que nós estamos indo, pastor? Irmãos, nós estamos peregrinos nesse lugar. De fato, estamos indo em direção ao Pai. Eu fico imaginando, talvez você ainda não deva ter lido, ou se já ouviu alguém pregar em Atos capítulo 7. É aquele momento onde Estevão, se eu não me engano é Atos capítulo 7 mesmo, acho que eu estou até com dúvida aqui, mas vamos lá, só para a gente dar uma confirmar aqui, Atos capítulo 7, a defesa de Estevão, ali é um ponto teológico magnífico de ser estudado, que ele vê, ao ser apedrejado, ao ver a morte chegar, de não ter negado Jesus, ele olha para os céus e vê os céus abertos, e vê Jesus à direita de Deus Pai. Aquilo é incrível, e ali é como se fosse uma escada, e aquilo me traz uma ideia, para que eu possa explicar a você. Imagine que o segundo patamar, ou o segundo andar, nós vamos chamar de glorificação. Estevão estava sendo glorificado por Jesus. Glorificação é nada mais do que um corpo longe de toda e qualquer aparência de pecado e sem qualquer influência do pecado. Quando nós chamamos um corpo glorificado, é aquele homem que foi totalmente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro e recebeu a grande restauração e completa da parte do nosso Deus. Então, até chegar esse dia da glorificação, é necessário que você compreenda e veja onde você está nesse momento. E aí, nesse momento da escada, pensa numa escada aí da sua casa. Eu criei uma escada e o patamar de baixo, a base, a calçada, onde inicia essa escada, eu então botei ali 3 momentos interessantes. Primeiro, o homem que é mortal no seu ambiente de pecado, de delitos. Automaticamente, quando aquele homem recebe do Espírito Santo a chamada eficaz, e esse chamado eficaz é uma ação total do Espírito Santo, mostrando para você a eleição de Deus, a escolha de Deus
para o seu, Deus escolheu salvar você. Então é interessante, esse é o primeiro patamar. Imagine aqui que estou indo para uma escada, né? Estou indo para o segundo andar, vou usar essa escada, e esse patamar que estou aqui, eu vou chamar, né? Vou dar os nomes do momento que você encontra como homem pecador, perto da morte, mas naquele momento ali, incrível da sua vida, foi por uma pregação, foi por uma leitura bíblica, ou foi no momento da maravilhosa graça do Senhor, que eu não tenho o direito nem dignidade de determinar como é que acontece, ou como vai acontecer, porque é Deus que escolhe o melhor momento e a melhor hora. Então isso acontece pela ação do Espírito Santo. A grande chamada eficaz, ela é irresistível. Nenhum homem consegue resistir à voz do seu Senhor. Nenhum homem consegue resistir, né, à voz de Deus. Beleza? Então vamos lá. Então nesse primeiro momento nós vamos chamar esse primeiro patamar aqui daquela calçada, né, a calçada da tristeza, do homem mortal. E aí nós vamos falar de pecado. O que é pecado? É a falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão a essa lei. E isto inclui no estado decaído, a nossa disposição corrompida, as nossas omissões egoístas, os nossos atos e pensamentos vaidosos, palavras que não se harmonizam com a santa e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse lá em Romanos, capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e a honra e a paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei não hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, e que conheças a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e que estás persuadido de que és guias de cego, luz dos que se encontram em trevas. Em outras palavras, meus irmãos, tanto quem conhece a lei não deixa de ser um pecador. Paulo diz que nós somos luz em meio aos cegos, né? Não quero parafrasear, eu digo que somos um cego criando um outro cego, guiando, ou melhor, né, dizendo para o outro cego assim: olha, prossiga em amar a Deus, porque esse é o caminho. Então o que é o pecado? O pecado é que gera morte. É o pecado, querido. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Olha, na continuidade em Romanos, no capítulo 3, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Quero que você grave o teu segundo ou terceiro versículo. Pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Vamos lá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Novamente, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o homem é mortal. Porque o resultado do pecado é a morte. Na continuidade do texto, vai dizer que de fato o homem provoca a sua própria morte. E aí, quero dizer para você, pela desarmonia com a vontade de Deus, que nós chamamos isso de pecado, gera uma consequência que é mais democrática. E essa democracia revela que não há um homem sobre essa terra que está vivo, que um dia não morrerá. Porque por mais que nós possamos imaginar, todos nós pecamos. Todos nós nascemos pecadores. Ainda posso habilitar ainda, e com grande capacidade de sermos muito mais ainda do que nossos pais, do que os nossos avós. Então, beleza, nesse momento aqui que nós reconhecemos que esse primeiro patamar é um patamar de grande dificuldade, é um patamar de grande decadência, por causa das consequências dos nossos pecados. Quais são as consequências dos nossos pecados? A morte espiritual, ou seja, o rompimento da comunhão com Deus. Qual foi a primeira coisa que o homem, quando caiu em si, lá em Gênesis, Deus fala que era tudo muito bom no capítulo anterior, mas no capítulo posterior, no capítulo 3, vai dizer que o homem pecou. E a primeira coisa que o homem, quando teve consciência de que estava errado, foi fugir da presença de Deus. Os castigos naturais, a partir das consequências de Adão no Éden, você vê as consequências do pecado nos 3 reinos: no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. Os 3 reinos padecem por consequência do pecado. Escravidão sobre o pecado, somos escravos, e automaticamente a morte física. Romanos 5,12 vai falar para a gente da seguinte maneira: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, a morte, a consciência desse patamar podre, esse patamar que nós temos de sair dele, é a maior certeza que eu tenho para você, da perdição. Perdição é eterna. Se nós não sairmos desse patamar, estamos ali na inércia, se você não entende que você precisou Deus chamar de uma voz tão firme, que foi irresistível, você não conseguiria sair daquele lugar, porque é natural seu e meu permanecermos no pecado. A natureza, a lei se tem a lei da gravidade, que é a força-peso anulando, ali que te faz ter o contato com o chão. Querido, você não sai daquele patamar de forma alguma. Nem eu e nem você sairíamos. Não temos força nos nossos músculos. Nós não temos condições físicas alguma para sair desse primeiro patamar. Então, o que fez Deus para livrar o homem das consequências dos seus pecados? O que fez Deus para, de uma vez, tirar o homem dessa inércia? O que fez Deus para tirar o homem, das garras do pecado e do seu algoz, do seu zelador, que nós chamamos de tantos nomes por aí?
diante da incapacidade do homem se libertar desse próprio pecado, desse estado natural caído, Deus estabeleceu um pacto na eternidade já, para salvar o pecador, para restaurar ele, a comunhão que foi perdida lá no Éden, para restaurar o relacionamento que foi deixado pelo homem lá no Éden. É interessante que Gênesis 3 diz que Deus tinha um prazer enorme na viração do dia, ter aquele contato com a criação. Ele continua com esse grande prazer, Ele continua sendo bom para conosco, e é por isso que Ele assumiu o controle das coisas, é por isso que Ele não ficou de braços cruzados, quando Ele viu que o homem não era capaz de se libertar das suas próprias consequências, dos seus próprios, do seu salário do pecado. E aí, eu gosto muito do que Efésios vai falar com a gente. Gostaria que você abrisse lá em Efésios, capítulo 1. Bendito, a partir do verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões dos celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, isso em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, e segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto os céus como aqui na terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, e até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí é interessante que, para nos livrar das consequências dos nossos pecados, Deus coloca todo mundo para trabalhar. Ele não se omite, Ele não omite o seu Filho, nem tampouco o seu próprio Espírito. E aí que começa agora, meu irmão, a nossa aula de hoje. Jesus estabelece o plano de redenção. Jesus vem e estabelece o portal que liga ou que religa. Ele estabelece a ponte que faz novamente sermos conectados por Deus, não por obras falíveis, não por um altar de derramamento de sangue inútil, mas agora por uma aliança inquebrável, uma aliança útil. E essa aliança foi estabelecida por Jesus, ao ser preso, condenado, de forma inocente, e foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, e onde está a direita de Deus Pai, e de onde intercede pelos seus servos. E ao assumir a forma humana, Jesus tornou verdadeiramente homem. Não foi uma alma penada, Ele foi um homem, mas não pecou. Nos deixou que há uma possibilidade, mesmo tendo Ele ambas naturezas, a divina e a humana, mas foram totalmente perfeitas.
e distintas, e revelou a fraqueza nossa, a incapacidade nossa que temos. Logo, ao fazer tudo isso, abriu nossos olhos, que precisamos depender dEle, precisamos confiar a Ele, precisamos aceitá-lo como Senhor de nossas vidas. E quando eu digo aceitar Jesus, porque Ele verdadeiramente, antes de você aceitar Ele, Ele te aceitou primeiro. E quem estabelece esse plano, essa ligação de vê-lo face a face, de senti-lo, de sentir o seu amor, foi porque Ele já se aproximou de você. E nesse momento, ao sentir rodeado por Ele, ao sentir preenchido por Ele, você o recebe de todo o coração. E quando você diz, eu aceito Jesus, você diz assim: venha, Senhor, governar a minha vida, governar os meus planos, venha governar a minha casa, venha ser o Senhor da minha vida, venha ser o Salvador da minha vida. Como verdadeiro Deus, e sendo homem ainda, é necessário que você creia nisso. Ele realizou toda essa obra redentora. De uma certa forma, essa obra redentora, ela se aplica, ela se faz tangível, ela se torna realidade, a ponto de você estar comigo aqui, a ponto de existir toda essa estrutura para iniciar, ou então para dizer a você que na força do Espírito Santo, os seus olhos, pelos seus ouvidos, estão sendo abertos para que essa obra redentora seja aplicada na sua vida, na força do Espírito Santo. O Filho estabelece a ponte de ligação, e agora o Espírito Santo nos faz enxergar esse portal. O Espírito Santo nos faz discernir a voz. O Espírito Santo nos faz enxergar muito mais, que a nossa pecaminosidade, as consequências da nossa vaidade nos leva para a morte. Mas quando assumimos que somos, servos de Jesus, entendemos que não temos o que acrescentar naquilo que Ele já determinou para nós, mas temos o que aproveitar na aplicação dessa obra redentora na nossa vida. E essa obra pelo Espírito, querido, essa obra redentora, opera em nós uma vocação eficaz, a regeneração, o arrependimento para a vida, a fé salvadora, a justificação, a adoção de filhos, a santificação e a glorificação. Então, o que significa, pastor? A escada da salvação que você está dizendo é o momento que o Espírito Santo tem trabalhado e está trabalhando para colocar na sua mente, no seu coração, todos os processos que nós estamos vivendo e ou vamos viver para a glória de Deus e para a nossa alegria, que é a nossa salvação. Então, é impossível, já vou dizer para você, depois de você ter reconhecido a obra redentora, depois de você ter entendido a vocação eficaz, a regeneração, vivido o arrependimento para a vida, ter sido graciado pela fé salvadora, a justificação, a adoção de filho, a santificação, é impossível você dizer assim: em breve morarei com Deus na glória. Você já se faz, já se sente e crê que você já é um morador do céu, pela simples aplicação da obra redentora na sua mente e no seu coração. E aí, o meu papel é te explicar esses passos, tá? Então, o Espírito Santo está trabalhando, ele está na sua razão, no seu conhecimento, na sua imaginação, na sua emoção, ele está trabalhando. E nesse momento nós vamos trabalhar, por exemplo, o ponto vocação eficaz. É Deus atraindo o seu povo para si. Segundo Tessalonicenses,
Difícil, é um livro lá da Bíblia, tá? Lá no Novo Testamento, você vai abrir no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2, o verso 13 e o verso 14, diz: outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavras de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando nesse momento na sua mente e no seu coração, eficazmente em vós, o que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. A vocação eficaz é um tema que faz você compreender que o teu Deus, o Deus desse lugar, o Deus da minha vida, o nosso Deus, está atraindo você para Ele. E automaticamente, o que é vocação eficaz? É a atração universal que Deus, por meio da palavra e do seu Espírito, exerce sobre o pecador, levando a aceitar a Cristo como seu único Salvador. Se Deus não agisse no coração do pecador, todos, sem exceção, rejeitariam a salvação em Cristo. 1 Coríntios, aí você vai voltar para os livros de trás, capítulo 2, diz assim, o verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí você vai falar assim, aí vou dar só uma ideia. O homem espiritual pode entender e explicar as coisas celestiais? Podem. Porque não é ele que define, mas é o próprio Espírito Santo que coloca no coração dele. O próprio Espírito Santo faz essa palavra ser aplicável no coração dele. O próprio Espírito Santo abre os olhos para que não apenas diante da leitura, diante de um estudo, de uma pregação, ele compreenda, sabe? Eu tenho dito aqui na nossa comunidade que o nome disso é visão de mundo. A sua visão de mundo, de tudo que está acontecendo em sua volta, a sua visão do que as pessoas têm tramado ou têm motivado você a fazer, você começa a ter novos olhares. E por continuidade, após você ouvir a voz do Espírito Santo, você sofre da parte de Deus algo incrível, que nós chamamos de regeneração. É um momento que você nasce de novo. É um momento que você fala assim: estou vivendo tudo novo. João, o Evangelho de João, está lá Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 3, o verso 3, vai falar assim: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O conceito é Deus renovando o coração, o âmago do ser humano, o caráter do ser humano, implantando nele novos princípios, novos desejos, novos propósitos e ação.
uma propensão dinâmica que ele encontra na expressão, numa resposta positiva ao Evangelho e ao seu Senhor, ao Cristo desse Evangelho. Você não apenas é lavado, Você daqui a pouco, ao término desse curso, a ideia é que nós vamos a realizar o batismo e a publicação de fé. O batismo ele serve para lavar o corpo num único símbolo. De qual, pastor? De que a sua alma foi lavada. E eis como algo novo, como uma criança, um recém-nascido, você agora começa a ter um novo mundo, uma nova vida à sua frente. É a ação do Espírito Santo, através do qual ele implanta no coração do pecador, a quem Deus chamou de forma eficaz. Deus não se engana, irmãos. Temos por aí falsas regenerações, mas a verdadeira regeneração, ela é eficaz. Uma disposição santa de servir a Deus, uma disposição santa de servir a igreja, uma disposição santa para fazer discípulos, para atrair pessoas, para experimentar a mesma coisa que você está experimentando, o novo nascimento. E automaticamente, eu posso dizer para você que a regeneração já é o primeiro patamar da escada. A regeneração é o primeiro degrau da escada. E é como ao subir uma escada, a dar o primeiro degrau. Imagine você, aí esses dias atrás, eu sofri uma operação e fiquei mais ou menos aí uns 10 dias sem levantar, E aí foi incrível que logo após, depois de um período de recomeço, como foi alegre poder subir em um degrau. Sabe, não é interessante? Você via aquela escada como um grande obstáculo para você vencer. E talvez no momento de crise, de tristeza da sua alma, você nunca imaginou que subir uma escada seria tão difícil. Chegar até ela então muito mais. E eis que de repente, no abrir dos olhos, você está já no primeiro patamar. E aí você se vira para trás e vê que tudo que você já percorreu foi perda de tempo, momento de ignorância, todo pecado, toda maldade que você cometeu. E isso automaticamente, essa obra é do Espírito Santo. O resultado dessa obra é o arrependimento para a vida. É a tristeza que o pecador sente pelo seu estado de miséria. E é uma motivação que ele encontra para não voltar à vida pecaminosa. Uma motivação que ele tem para não voltar a pecar contra Deus. E continuar-se firme diante de Deus e seguindo a Deus. O arrependimento para a vida não é remorso. Por exemplo, o remorso é aquilo que Judas teve, quando ele viu que as consequências dele, a traição dele, seria irreparável. Ele amarrou e se matou. Mas o arrependimento leva o pecador à tristeza por o que ele fez, mas não induz, momento algum, a abandonar. Pelo contrário, esse arrependimento induz ele a depender de Deus, a viver dependente. A viver totalmente. Interessante que todo esse processo do arrependimento é um processo monergista. A regeneração, ela é monergista.
é uma obra inteiramente do Espírito Santo. Quem convence que você precisa se arrepender do que falou, ou do que fez, ou do que pensou, foi que o Espírito Santo te convenceu de que você está errado. Foi do que o Espírito Santo voltou você, talvez num estudo nosso, ou na palavra, ele convenceu de que você está equivocado. E ele suscita dentro do eleito, sabe, o desejo de avançar na nova vida em Cristo. O que isso significa, pastor? Uma nova vida em Cristo. Olha que Efésios 2 vai falar para a gente. Efésios 2, está depois de Coríntios. Ele vos deu vida, estando vós, Efésios 2:1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, isto é, o diabo, os demônios, entre quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos próprios pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É uma transição de morte espiritual para uma vida espiritual, de forma consciente, de forma intencional, ativada pelo Espírito Santo, a confiar na toda a obra redentora de Cristo por nós. Automaticamente, ao longo do tempo, os impulsos dos nossos corações, que antes eram confiados na nossa sabedoria, eram motivados pelo nosso dinheiro, pela força do nosso braço, ou pela valentia do nosso coração, agora os impulsos começam a ser em direção a Deus, a confiar em Deus. E tudo isso, querido, vai gerar no seu coração o que nós chamamos de fé salvadora. Fé salvadora, meu irmão, é uma confiante entrega a Cristo, uma determinação, de fato, aonde você assume que em tudo, em todas as coisas, não é mais você que assume, não é mais que você decide, mas quem norteou a sua vida ao céu, quem lhe deu o grande presente da vida eterna, tem a dignidade e o privilégio de guiar os seus passos, tanto em vida aqui na terra, como a vida após a morte. A fé salvadora é a dignidade da vida do homem e da mulher cristã em confiar sua vida agora e no futuro glorioso a Cristo. Não é apenas uma fé temporal, sabe? Uma fé atemporal, né? Quer dizer, uma fé temporal, e a fé atemporal é a fé salvadora. A fé temporal é o seguinte: eu creio que Jesus pode me curar. Depois que você foi curado, tem alguma motivação de você pedir por cura? Não tem motivação alguma. Então aquela fé que Jesus poderia curar você, ela tem um limite de tempo. Ela é temporal, ela é passageira. Mas a fé salvadora vai além da cura, porque você sabe, se Ele curar, você vai, glorificar o nome dEle entre os vivos. Mas se Ele não te curar, se o desejo dEle é te livrar do pecado, né, e de uma vez por toda, desse estado mortal pecaminoso, você é que vai ver a glória de Cristo, pessoal, diretamente, quando você ultrapassar o último obstáculo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer que a morte é o último obstáculo que temos de ultrapassar de forma física aqui em vida, é o último obstáculo que nos impede de ver o Senhor face a face. Então, quando você vencer a morte, o obstáculo chamado morte,
De fato, a fé é salvadora, né? Ela te habilita que você já venceu a morte e você não tem medo mais da morte, porque diante desse momento, né, a experiência que eu tenho na prática, talvez numa turma, eu ia fazer uma pergunta assim: quem tem medo de morrer aqui? E essa pergunta de quem tem medo de morrer, a grande boa parte pergunta e responde: eu. Mas nós cristãos que temos a fé salvadora, o primeiro medo que nós vencemos é o medo da morte. Seja agora, ou daqui a pouco, ou amanhã, se ela vier, ultrapassaremos ela, porque quem nos garante a vida eterna é o dono da nossa vida, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então, meu irmão, a conclusão de toda a obra regeneradora, você agora é habilitado, você agora tem a habilitação de desenvolver uma fé salvadora. Essa semana, vivendo uns momentos difíceis na minha vida, pedindo a Deus, me dá uma constância, me dá poder para entender as coisas de forma mais palpável. E aí me veio à memória, o Espírito Santo me respondeu: ô querido, é por isso que você já tem a fé. Sabe como o Espírito Santo me respondeu? Quero convidar você a abrir lá em Hebreus capítulo 11. Olha só como o Espírito Santo fala com você. O verso 1. Na mesma hora, eu me senti constrangido, mas ao mesmo tempo eu vi que era cuidado de Deus. Oração besta essa que eu estava fazendo, oração inútil, infantil, né? Mas todos nós fazemos, não tem como fugir às vezes. Senhor, me dá sustância, me dá poder para entender. Aí ele diz assim, olha que interessante, Hebreus 11, 1. Ora, a fé salvadora, né, é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem vontade de ter, você sabe que vai acontecer, você sabe que é bom, e se é bom você quer para você, mas é uma convicção de fatos, de que você, nesse momento, você sabe que existe, você sabe que Deus quer te abençoar, mas ainda não existe no mundo real, mas você não precisa pegar para crer. Você sabe que já existe no mundo espiritual, e numa hora dessa, a graça do Senhor irá de fato, bondosamente, ser revelada de forma visível aos nossos olhos. Então, eu não preciso viver sofrendo de ansiedade, porque eu creio que mesmo que eu não vejo, eu sei que existe. E é por isso que eu não vivo por aquilo que vejo, mas eu vivo por aquilo que creio. Então, quero concluir essa primeira aula. Tudo que eu falei tem que levar você a uma nova vida. Não viva por aquilo que você vê, mas viva por aquilo que você crê. Se você crê no Senhor de todas as coisas, e Ele é o Senhor da sua vida, certamente, diz a Escritura que Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então creia, e não viva por aquilo que você vê, mas a partir de agora, viva por tudo aquilo que você aprendeu e coloque no seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe esse aluno, esse irmão, esse discípulo, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por favor, habilite a ele a viver por aquilo que ele crê, pela fé salvadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e espere a próxima aula. Estaremos lá juntos. Forte abraço. Olá, querido, muito bom estar com você nesse avanço, nesse teu crescimento. Já quero dizer para você que já estamos quase na metade de todo o nosso curso, de todo o nosso objetivo. Tivemos a aula então inicial de Trocando a Visão, falamos da nossa história, da nossa missão, falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos do Espírito Santo, e agora nós vamos começar a pensar novamente qual é o caminho que eu vou fazer a partir de agora.
E deixa eu ser bem claro para você, porque eu estou falando qual é o caminho que você vai fazer agora. Aqui em Carmo eu tenho desenvolvido uma ideia mais didática. Existe um tema chamado Ordo Salutis, ordem de salvação, na teologia, que de forma pedagógica ensina todos os passos da vida do homem, a ponto ele reconhece o seu momento mortal, que é um homem mortal, e vai até a glorificação. Então todos esses processos, sabendo para onde você está indo, fica muito mais fácil de você perseverar, de entender que aquilo faz parte do processo, seja qual for a agonia, a dor ou a ansiedade que te causa, e fica melhor ainda para você cativar as pessoas. Então, quando você entende que aquilo que você está vivendo faz parte do processo, e aí de forma pedagógica, se eu não me engano, lá na aula da missão, eu trouxe uma escada e chamei de escada da salvação, de forma pedagógica. Então, nessa escada, em cada degrau, em cada espelho daquele degrau, coloquei um nome de um processo, o qual você, se não já viveu, ou está vivendo. E aí, interessante, porque cada degrau porque é uma escada, e a escada, ela leva você para um outro patamar. Qual é o patamar, qual é o próximo andar que nós estamos indo, pastor? Irmãos, nós estamos peregrinos nesse lugar. De fato, estamos indo em direção ao Pai. Eu fico imaginando, talvez você ainda não deva ter lido, ou se já ouviu alguém pregar em Atos capítulo 7. É aquele momento onde Estevão, se eu não me engano é Atos capítulo 7 mesmo, acho que eu estou até com dúvida aqui, mas vamos lá, só para a gente dar uma confirmar aqui, Atos capítulo 7, a defesa de Estevão, ali é um ponto teológico magnífico de ser estudado, que ele vê, ao ser apedrejado, ao ver a morte chegar, de não ter negado Jesus, ele olha para os céus e vê os céus abertos, e vê Jesus à direita de Deus Pai. Aquilo é incrível, e ali é como se fosse uma escada, e aquilo me traz uma ideia, para que eu possa explicar a você. Imagine que o segundo patamar, ou o segundo andar, nós vamos chamar de glorificação. Estevão estava sendo glorificado por Jesus. Glorificação é nada mais do que um corpo longe de toda e qualquer aparência de pecado e sem qualquer influência do pecado. Quando nós chamamos um corpo glorificado, é aquele homem que foi totalmente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro e recebeu a grande restauração e completa da parte do nosso Deus. Então, até chegar esse dia da glorificação, é necessário que você compreenda e veja onde você está nesse momento. E aí, nesse momento da escada, pensa numa escada aí da sua casa. Eu criei uma escada e o patamar de baixo, a base, a calçada, onde inicia essa escada, eu então botei ali 3 momentos interessantes. Primeiro, o homem que é mortal no seu ambiente de pecado, de delitos, automaticamente, quando aquele homem recebe do Espírito Santo a chamada eficaz, e esse chamado eficaz é uma ação total do Espírito Santo, mostrando para você a eleição de Deus, a escolha de Deus para Deus escolheu salvar você. Então é interessante, esse é o primeiro patamar. Imagine aqui que estou indo para uma escada, estou indo para o segundo andar, vou usar essa escada, e esse patamar que estou aqui, eu vou chamar, vou dar os nomes do momento que você encontra como um homem pecador, perto da morte, mas naquele momento ali, incrível da sua vida, foi por uma pregação,
foi para uma leitura bíblica, ou foi no momento da maravilhosa graça do Senhor, que eu não tenho o direito nem dignidade de determinar como é que acontece ou como vai acontecer, porque é Deus que escolhe o melhor momento e a melhor hora. Então isso acontece pela ação do Espírito Santo. A grande chamada eficaz, ela é irresistível. Nenhum homem consegue resistir à voz do seu Senhor. Nenhum homem consegue resistir, à voz de Deus. Beleza? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro momento, nós vamos chamar esse primeiro patamar aqui daquela calçada, a calçada da tristeza, do homem mortal. E aí nós vamos falar de pecado. O que é pecado? É a falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão a essa lei. E isto inclui no estado decaído, a nossa disposição corrompida, as nossas omissões egoístas, os nossos atos e pensamentos vaidosos, palavras que não se harmonizam com a santa e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse lá em Romanos, capítulo 2, a partir do verso 9, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e a honra e a paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos que pecaram sem lei também sem lei perecerão, e todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei não hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu repousas na lei e te glorias em Deus, e que conheças a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e que estás persuadido de que és guias de cego, luz dos que se encontram em trevas. Em outras palavras, meus irmãos, tanto quem conhece a lei não deixa de ser um pecador. Paulo diz que nós somos luz em meio aos cegos, Não quero parafrasear, eu digo que somos um cego criando um outro cego, guiando, ou melhor, dizendo para o outro cego assim: olha, prossiga em amar a Deus, porque esse é o caminho. Então, o que é o pecado? O pecado é que gera morte. É o pecado, querido. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Olha, na continuidade em Romanos, no capítulo 3, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus, mediante fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Quero que você grave o teu segundo ou terceiro versículo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos lá? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Novamente, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o homem é mortal, porque o resultado do pecado é a morte.
Na continuidade do texto, vai dizer que de fato o homem provoca a sua própria morte. E aí, quero dizer para você, pela desarmonia com a vontade de Deus, que nós chamamos isso de pecado, gera uma consequência que é mais democrática. E essa democracia revela que não há um homem sobre essa terra que está vivo, que um dia não morrerá. Porque por mais que nós possamos imaginar, todos nós pecamos. Todos nós nascemos pecadores. Ainda posso habilitar e com grande capacidade de sermos muito mais ainda do que nossos pais, do que os nossos avós. Então, beleza, nesse momento aqui que nós reconhecemos que esse primeiro patamar é um patamar de grande dificuldade, é um patamar de grande decadência, por causa das consequências dos nossos pecados. Quais são as consequências dos nossos pecados? A morte espiritual, ou seja, o rompimento da comunhão com Deus. Qual foi a primeira coisa que o homem, quando caiu em si, lá em Gênesis, Deus fala que era tudo muito bom no capítulo anterior, mas no capítulo posterior, do capítulo 3, vai dizer que o homem pecou. E a primeira coisa que o homem, quando teve consciência de que estava errado, foi fugir da presença de Deus. Os castigos naturais, a partir das consequências de Adão no Éden, você vê as consequências do pecado nos 3 reinos: no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. Os 3 reinos padecem por consequência do pecado. Escravidão sob o pecado, somos escravos, e automaticamente a morte física. Romanos 5,12 vai falar para a gente da seguinte maneira: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais uma vez, a morte, a consciência desse patamar podre, esse patamar que nós temos de sair dele, é a maior certeza que eu tenho para você, da perdição. Perdição eterna. Se nós não sairmos desse patamar, estamos ali na inércia, sabe? Se você não entende que você precisou Deus chamar de uma voz tão firme, que foi irresistível, você não conseguiria sair daquele lugar, porque é natural seu e meu permanecermos no pecado. A natureza, a lei se tem a lei da gravidade, que é a força-peso anulando, ali que te faz ter o contato com o chão, querido, você não sai daquele patamar de forma alguma. Nem eu e nem você sairíamos. Não temos força nos nossos músculos. Nós não temos condições físicas alguma para sair desse primeiro patamar. Então, o que fez Deus para livrar o homem das consequências dos seus pecados? O que fez Deus para, de uma vez, tirar o homem dessa inércia? O que fez Deus para tirar o homem, das garras do pecado e do seu algoz, do seu zelador, que nós chamamos de tantos nomes por aí? Diante da incapacidade do homem se libertar desse próprio pecado, desse estado natural caído, Deus estabeleceu um pacto na eternidade já, para salvar o pecador, para restaurar ele, a comunhão que foi perdida lá no Éden, para restaurar o relacionamento que foi deixado pelo homem lá no Éden.
É interessante que Gênesis 3 diz que Deus tinha um prazer enorme na viração do dia, ter aquele contato com a criação. Ele continua com esse grande prazer, Ele continua sendo bom para conosco, e é por isso que Ele assumiu o controle das coisas, é por isso que Ele não ficou de braços cruzados, quando Ele viu que o homem não era capaz de se libertar das suas próprias consequências, dos seus próprios, do seu salário do pecado. E aí, eu gosto muito do que Efésios vai falar com a gente. Gostaria que você abrisse lá em Efésios, capítulo 1. Bendito, a partir do verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual na região dos celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, isso em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo sangue, a remissão dos pecados, e segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto os céus como aqui na terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, e até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí é interessante que, para nos livrar das consequências dos nossos pecados, Deus coloca todo mundo para trabalhar. Ele não se omite, Ele não omite o seu filho, nem tampouco o seu próprio espírito. E aí que começa agora, meu irmão, a nossa aula de hoje. Jesus estabelece o plano de redenção. Jesus vem e estabelece o portal que liga ou que religa. Ele estabelece a ponte que faz novamente sermos conectados por Deus, não por obras falíveis, não por um altar de derramamento de sangue inútil, mas agora por uma aliança inquebrável, uma aliança útil. E essa aliança foi estabelecida por Jesus ao ser preso, condenado de forma inocente, e foi crucificado, foi morto, sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, e onde está à direita de Deus Pai, e de onde intercede pelos seus servos. E ao assumir a forma humana, Jesus tornou verdadeiramente um homem. Não foi uma alma penada, Ele foi um homem, mas não pecou. Nos deixou que há uma possibilidade, mesmo tendo Ele ambas naturezas, a divina e a humana, mas foram totalmente perfeitas e distintas, e revelou a fraqueza nossa, a incapacidade nossa que temos. Logo, ao fazer tudo isso, abriu nossos olhos, que precisamos depender dEle, precisamos confiar a Ele, precisamos aceitá-lo como Senhor de nossas vidas. E quando eu digo aceitar Jesus, porque Ele verdadeiramente, antes de você
aceitar Ele, Ele te aceitou primeiro. E quem estabelece esse plano, essa ligação de vê-lo face a face, de senti-lo, de sentir o seu amor, foi porque Ele já se aproximou de você. E nesse momento, ao sentir rodeado por Ele, ao sentir preenchido por Ele, você o recebe de todo o coração. E quando você diz, eu aceito Jesus, você diz assim: venha, Senhor, governar a minha vida, governar os meus planos, venha governar a minha casa, venha ser o Senhor da minha vida, venha ser o Salvador da minha vida. Como verdadeiro Deus, e sendo homem ainda, é necessário que você creia nisso. Ele realizou toda essa obra redentora. De uma certa forma, essa obra redentora, ela se aplica, ela se faz tangível, ela se torna realidade, a ponto de você estar comigo aqui, a ponto de existir toda essa estrutura para iniciar, ou então para dizer a você que na força do Espírito Santo, os seus olhos, pelos seus ouvidos, estão sendo abertos para que essa obra redentora seja aplicada na sua vida, na força do Espírito Santo. O Filho estabelece a ponte de ligação, e agora o Espírito Santo nos faz enxergar esse portal. O Espírito Santo nos faz discernir a voz. O Espírito Santo nos faz enxergar muito mais, que a nossa pecaminosidade, as consequências da nossa vaidade nos leva para a morte. Mas quando assumimos que somos, servos de Jesus, entendemos que não temos o que acrescentar naquilo que Ele já determinou para nós, mas temos o que aproveitar na aplicação dessa obra redentora na nossa vida. E essa obra pelo Espírito, querido, essa obra redentora, opera em nós uma vocação eficaz, a regeneração, o arrependimento para a vida, a fé salvadora, a justificação, a adoção de filhos, a santificação e a glorificação. Então, o que significa, pastor? A escada da salvação que você está dizendo é o momento que o Espírito Santo tem trabalhado, está trabalhando para colocar na sua mente, no seu coração, todos os processos que nós estamos vivendo e ou vamos viver para a glória de Deus e para a nossa alegria, que é a nossa salvação. Então, é impossível, já vou dizer para você, depois de você ter reconhecido a obra redentora, depois de você ter entendido a vocação eficaz, a regeneração, vivido o arrependimento para a vida, ter sido graciado pela fé salvadora, a justificação, a adoção de filho, a santificação, é impossível você dizer assim: em breve morarei com Deus na glória. Você já se faz, já se sente e crê que você já é um morador do céu, pela simples aplicação da obra redentora na sua mente e no seu coração. E aí, o meu papel é te explicar esse espaço, tá? Então, o Espírito Santo está trabalhando, ele está na sua razão, no seu conhecimento, na sua imaginação, na sua emoção, ele está trabalhando. E nesse momento nós vamos trabalhar, por exemplo, o ponto vocação eficaz. É Deus atraindo o seu povo para si. Segundo Tessalonicenses, difícil, é um livro lá da Bíblia, tá? Lá no Novo Testamento, você vai abrir no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13 e o verso 14, diz: outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra
que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavras de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando nesse momento, na sua mente, no seu coração, eficazmente em vós, o que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. A vocação eficaz é um tema que faz você compreender que o teu Deus, o Deus desse lugar, o Deus da minha vida, o nosso Deus, está atraindo você para Ele. E automaticamente, o que é vocação eficaz? É a atração universal que Deus, por meio da palavra e do seu Espírito, exerce sobre o pecador, levando a aceitar a Cristo como seu único Salvador. Se Deus não agisse no coração do pecador, todos, sem exceção, rejeitariam a salvação em Cristo. 1 Coríntios, aí você vai voltar para os livros de trás, capítulo 2, diz assim, o verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí você vai falar assim, aí vou dar só uma ideia. O homem espiritual pode entender e explicar as coisas celestiais? Podem. Porque não é ele que define, mas é o próprio Espírito Santo que coloca no coração dele. O próprio Espírito Santo faz essa palavra ser aplicável no coração dele. O próprio Espírito Santo abre os olhos para que não apenas diante da leitura, diante de um estudo, de uma pregação, ele compreenda, sabe? Eu tenho dito aqui na nossa comunidade que o nome disso é visão de mundo. A sua visão de mundo, de tudo que está acontecendo em sua volta, a sua visão do que as pessoas têm tramado ou têm motivado você a fazer, você começa a ter novos olhares. E por continuidade, após você ouvir a voz do Espírito Santo, você sofre da parte de Deus algo incrível, que nós chamamos de regeneração. É um momento que você nasce de novo. É um momento que você fala assim: estou vivendo tudo novo. João, o Evangelho de João, está lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 3, o verso 3, vai falar assim: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O conceito é Deus renovando o coração, o âmago do ser humano, o caráter do ser humano, implantando nele novos princípios, novos desejos, novos propósitos e ação, uma propensão dinâmica que ele encontra na expressão, numa resposta positiva ao Evangelho e ao seu Senhor, ao Cristo desse Evangelho. Você não apenas é lavado, Você daqui a pouco, ao término desse curso, a ideia é que nós vamos a realizar o batismo e a publicação de fé. O batismo ele serve para lavar o corpo
num único símbolo. De qual, pastor? De que a sua alma foi lavada. E eis como algo novo, como uma criança, um recém-nascido, você agora começa a ter um novo mundo, uma nova vida à sua frente. É a ação do Espírito Santo, através do qual ele implanta no coração do pecador a quem Deus chamou de forma eficaz. Deus não se engana, irmãos. Temos por aí falsas regenerações, mas a verdadeira regeneração, ela é eficaz. Uma disposição santa de servir a Deus, uma disposição santa de servir a igreja, uma disposição santa para fazer discípulos, para atrair pessoas, para experimentar a mesma coisa que você está experimentando, o novo nascimento. E automaticamente, eu posso dizer para você que a regeneração já é o primeiro patamar da escada. A regeneração é o primeiro degrau da escada. E é como ao subir uma escada, dar o primeiro degrau. Imagine você, aí esses dias atrás, eu sofri uma operação e fiquei mais ou menos aí uns 10 dias sem levantar, E aí foi incrível que logo após, depois de um período de recomeço, como foi alegre poder subir em um degrau. Sabe, não é interessante? Você via aquela escada como um grande obstáculo para você vencer. E talvez no momento de crise, de tristeza da sua alma, você nunca imaginou que subir uma escada seria tão difícil. Chegar até ela, então, muito mais. E eis que de repente, no abrir dos olhos, você está já no primeiro patamar. E aí você se vira para trás e vê que tudo que você já percorreu foi perda de tempo, momento de ignorância, todo pecado, toda maldade que você cometeu. E isso automaticamente, essa obra é do Espírito Santo. O resultado dessa obra é o arrependimento para a vida. É a tristeza que o pecador sente pelo seu estado de miséria. E é uma motivação que ele encontra para não voltar à vida pecaminosa. Uma motivação que ele tem para não voltar a pecar contra Deus. E continuar-se firme diante de Deus e seguindo a Deus. O arrependimento para a vida não é remorso. Por exemplo, o remorso é aquilo que Judas teve, quando ele viu que as consequências dele, a traição dele, seria irreparável. Ele amarrou e se matou. Mas o arrependimento leva o pecador à tristeza por o que ele fez, mas não induz, momento algum, a abandonar. Pelo contrário, esse arrependimento induz ele a depender de Deus, a viver dependente. A viver totalmente. Interessante que todo esse processo do arrependimento é um processo monergista. A regeneração, ela é monergista. É uma obra inteiramente do Espírito Santo. Quem convence que você precisa se arrepender do que falou, ou do que fez, ou do que pensou, foi que o Espírito Santo te convenceu de que você está errado. Foi do que o Espírito Santo voltou você, talvez num estudo nosso, ou na palavra, ele convenceu de que você está equivocado. E ele suscita dentro do eleito
sabe, o desejo de avançar na nova vida em Cristo. O que isso significa, pastor? Uma nova vida em Cristo. Olha que Efésios 2 vai falar para a gente. Efésios 2, está depois de Coríntios. Ele vos deu vida, estando vós, Efésios 2:1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, isto é, o diabo, os demônios, entre quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos próprios pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É uma transição de morte espiritual para uma vida espiritual, de forma consciente, de forma intencional, ativada pelo Espírito Santo, a confiar na toda a obra redentora de Cristo por nós. Automaticamente, ao longo do tempo, os impulsos dos nossos corações, que antes eram confiados na nossa sabedoria, eram motivados pelo nosso dinheiro, pela força do nosso braço, ou pela valentia do nosso coração, agora os impulsos começam a ser em direção a Deus, a confiar em Deus. E tudo isso, querido, vai gerar no seu coração o que nós chamamos de fé salvadora. Fé salvadora, meu irmão, é uma confiante entrega a Cristo, uma determinação, de fato, aonde você assume que em tudo, em todas as coisas, não é mais você que assume, não é mais que você decide, mas quem norteou a sua vida ao céu, quem lhe deu o grande presente da vida eterna, tem a dignidade e o privilégio de guiar os seus passos, tanto em vida aqui na terra, como a vida após a morte. A fé salvadora é a dignidade da vida do homem e da mulher cristã em confiar sua vida agora e no futuro glorioso a Cristo. Não é apenas uma fé temporal, sabe? Uma fé atemporal, né? Quer dizer, uma fé temporal, e a fé atemporal é a fé salvadora. A fé temporal é o seguinte: eu creio que Jesus pode me curar. Depois que você foi curado, tem alguma motivação de você pedir por cura? Não tem motivação alguma. Então aquela fé que Jesus poderia curar você, ela tem um limite de tempo. Ela é temporal, ela é passageira. Mas a fé salvadora vai além da cura, porque você sabe, se Ele curar, você vai, glorificar o nome dEle entre os vivos. Mas se Ele não te curar, se o desejo dEle é te livrar do pecado, né? E de uma vez por toda, desse estado mortal pecaminoso, você que vai ver a glória de Cristo, pessoal, diretamente, quando você ultrapassar o último obstáculo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer que a morte é o último obstáculo que temos de ultrapassar de forma física aqui em vida, é o último obstáculo que nos impede de ver o Senhor face a face. Então, quando você vencer a morte, o obstáculo chamado morte, de fato, a fé salvadora, né? Ela te habilita que você já venceu a morte, e você não tem medo mais da morte, porque diante desse momento, né, a experiência que eu tenho na prática, talvez numa turma, eu ia fazer uma pergunta assim: quem tem medo de morrer aqui? E essa pergunta de quem tem medo de morrer, a grande boa parte pergunta e responde: eu.
mas nós cristãos que temos a fé salvadora, o primeiro medo que nós vencemos é o medo da morte. Seja agora ou daqui a pouco ou amanhã, se ela vier, ultrapassaremos ela, porque quem nos garante a vida eterna é o dono da nossa vida, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então, meu irmão, a conclusão de toda obra regeneradora, você agora é habilitado, você agora tem a habilitação de desenvolver uma fé salvadora. Essa semana, vivendo uns momentos difíceis na minha vida, pedindo a Deus, Deus, me dá uma constância, me dá poder para entender as coisas de forma mais palpável. E aí me veio a memória, o Espírito Santo me respondeu: ô querido, é por isso que você já tem a fé. Sabe como o Espírito Santo me respondeu? Quero convidar você a abrir lá em Hebreus capítulo 11. Olha só como o Espírito Santo fala com você. O verso 1. Na mesma hora, eu me senti constrangido, mas ao mesmo tempo eu vi que era cuidado de Deus. Oração besta essa que eu estava fazendo, oração inútil, infantil, né? Mas todos nós fazemos, não tem como fugir às vezes. Senhor, me dá sustância, me dá poder para entender. Aí ele diz assim, olha que interessante, Hebreus 11, 1. Ora, a fé salvadora, né, é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem vontade de ter, você sabe que vai acontecer, você sabe que é bom, e se é bom você quer para você, mas é uma convicção de fatos, de que você, nesse momento, você sabe que existe, você sabe que Deus quer te abençoar, mas ainda não existe no mundo real, mas você não precisa pegar para crer. Você sabe que já existe no mundo espiritual, e numa hora dessa, a graça do Senhor irá de fato, bondosamente, ser revelada de forma visível aos nossos olhos. Então, eu não preciso viver sofrendo de ansiedade, porque eu creio que mesmo que eu não vejo, eu sei que existe. E é por isso que eu não vivo por aquilo que vejo, mas eu vivo por aquilo que creio. Então, quero concluir essa primeira aula. Tudo que eu falei tem que levar você a uma nova vida. Não viva por aquilo que você vê, mas viva por aquilo que você crê. Se você crê no Senhor de todas as coisas, e Ele é o Senhor da sua vida, certamente, diz a Escritura, que Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então creia, e não viva por aquilo que você vê, mas a partir de agora, viva por tudo aquilo que você aprendeu e coloque no seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe esse aluno, esse irmão, esse discípulo, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por favor, habilite a ele a viver por aquilo que ele crê, pela fé salvadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado e espere a próxima aula. Estaremos lá juntos. Forte abraço.